Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos lá? Vamos? Ai, gente, vamos então. Ficamos aí um tempo sem nos ver. Não pensem que eu não senti saudade, eu senti. Mas tivemos algumas dificuldades, mas que já foram, graças a Deus, superadas. Com o retorno das atividades de forma presencial e os cursos que eu dou lá no meu centro de maneira presencial, ficou um pouco difícil conciliar os dois, mas agora já consegui acertar aqui e conciliar as duas coisas, porque a gente não pode deixar de continuar estudando essa saga tão incrível que é a saga de André Luiz. E a gente vai iniciar hoje o 4º livro dessa saga, que é Obreiros da Vida Eterna. Então, sem mais delongas, e essa delonga foi grande, né, gente? Delongou demais. Mas muito bem, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo, vamos pedir aos benfeitores espirituais e a permissão principalmente do nosso Pai para darmos início a mais um estudo. Então, Obreiros da Vida Eterna, 4º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele é um livro composto por 20 capítulos, não é muito extenso. A gente vai fazer aqui o nosso estudo, cada aula um capítulo, para não serem aulas tão longas. Vai ser naquele mesmo esquema que foi Missionários da Luz, o livro anterior que nós estudamos, então aulas de mais ou menos 15 minutos. Então, cada aula a gente vai estudar apenas um capítulo, então vamos ter aí pela frente, acredito que 20 aulas, tá certo? Então, é um livro com 20 capítulos, ele foi publicado em 1946 e, claro, publicado pelo nosso querido Chico Xavier. Bom, a gente vai comentar um pouquinho do prefácio, foi um prefácio feito por Emmanuel, normalmente é Emmanuel que faz os prefácios dos livros de André Luiz, e a gente sabe que nesse livro, não sei se alguém já estudou, já leu Obreiros, mas quem já leu sabe que um dos focos deste livro é a respeito do desencarne. André Luiz vai acompanhar de muito perto o desencarne de 5 pessoas diferentes mesmo, assim, religião, do jeito que levou a vida, eram pessoas completamente diferentes. E como que é uma coisa tão complexa o desencarne, não é apenas, morreu, pega ali o espírito, transfere para onde tem que ir. Gente, é uma coisa tão mais delicada do que isso, é um processo tão complexo, e a gente vai entender esses detalhes aqui no livro. Então, um dos grandes pontos dessa obra é a respeito desse processo, dessa passagem do mundo material para o mundo espiritual, o desencarne que todos nós iremos passar. Então, nesse prefácio, o Emmanuel pontuou algumas coisas, eu trouxe aqui para a gente poder ir conversando. Ele diz assim: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Ele faz uma série de perguntas, porque a gente não pode pensar no mundo dos espíritos como duas coisas assim: você foi bom, então você vai para um lugar bom, você foi ruim, você vai para um lugar ruim e você vai ficar tanto tempo aqui nesse lugar ruim. Gente, não tem como a gente comparar duas situações que a gente acha que são semelhantes, sim, mas na verdade não são. Então, por exemplo, uma pessoa que agiu mal, que realmente cometeu crimes, mas que ela estava sob uma influência muito forte, que ela estava ali numa situação complicadíssima, que levou ela a cometer aquele crime. É diferente de uma pessoa que tinha a possibilidade de agir diferente, não tinha influência alguma e ainda assim agiu de maneira errada. Tá vendo como a gente pode pensar que são coisas iguais, mas na verdade tem 2 pesos diferentes? Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essas são algumas questões que o Emmanuel traz no prefácio. Ele também faz o seguinte: que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça. A gente pensar nos nossos irmãos primitivos, que tem aquele instinto, que mata, que caça, né? Não é diferente de um homem que já tem todo um conhecimento, já tem toda uma estrada. Não tem como a gente comparar, né?
Por que processo conduziu ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Tem pessoas que passam a existência toda, gente, completamente ignorantes em relação às verdades divinas. Muitas vezes só vão conhecer a respeito disso no momento ali que está perto de desencarnar. Então, como é que vai ser cobrado algo muito firme de uma pessoa dessa? É complexo isso, né, gente? Dentro das mesmas razões, como promover o céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Aquele céu definitivo que muitos acreditam que existe. E a gente sabe que não é bem assim, porque nós temos muito que avançar ainda. Mesmo se levarmos uma vida correta, e a gente ainda precisa melhorar em muitos aspectos. Não somos perfeitos, nossa, pelo contrário, a gente estamos longe. Então não tem como a gente ter um céu definitivo, para sempre estou ali no paraíso, se eu ainda preciso avançar tanto. Bom, ninguém morre. Isso aqui é uma afirmação de Emmanuel, e a gente já sabe disso muito bem. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então a gente está tentando se aperfeiçoar aqui, e quando desencarnamos, continuamos o nosso processo de aprendizado. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Então, gente, a gente está em processo constante de evolução. O caminho, para nós espíritas, que temos aí o conhecimento, que temos o contato com essa doutrina tão consoladora, para nós espíritas já está dado todo o caminho a seguir. Basta que a gente caminhe. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Então, gente, quando a gente tem a impressão de que quando a pessoa vai para a erraticidade é o mundo dos espíritos. Quando a pessoa vai para a erraticidade, aquela pessoa já não precisa melhorar mais em nada, aquela pessoa já está perfeita, e não é bem assim. A gente se depara exatamente com os nossos mesmos, os defeitos que eu tinha aqui quando eu estava encarnado. As minhas dificuldades, quando eu desencarno, continuam os mesmos. As mesmas dificuldades. Se eu aqui encarnada, tinha a dificuldade de ficar falando mal das pessoas, quando eu desencarnar, eu vou tentar manter esse mesmo hábito. Então, o aperfeiçoamento, ele continua. E assim vai até atingirmos a perfeição. Esse é o nosso prefácio. E agora a gente vai para o capítulo 1, que se chama Convite ao Bem. Então, o André agora estava na companhia de um novo instrutor. Cada livro é um instrutor diferente. Ele estava agora num grupo liderado pelo Jerônimo. Então, eles iam partir numa expedição aqui na Terra para fazer o acompanhamento de 5 irmãos que iriam desencarnar. Mas antes de irem, eles iam participar de uma palestra. Era um instrutor muito conhecedor desse resgate, desse auxílio aos que sofrem, e ele ia fazer uma palestra. Muitos grupos estavam lá para assistir, eram grupos com fins diversos. O do André Luiz era auxiliar esses irmãos que iriam desencarnar, mas tinham outros que estavam lá para ajudar órfãos, outros para ajudar criminosos, enfim, tinham várias especialidades, mas todos com o fim de auxiliar o próximo. Então, essa equipe era liderada pelo Jerônimo, tinha o André Luiz também, que é um ex-médico, a Luciana, que é uma enfermeira, e o Padre Hipólito, que é padre. Então, esse palestrante se chamava Albano, e a palestra dele é muito, muito emocionante. Antes dele começar a falar, cantam uma música para ele, né? Cantam um hino, e ele fica muito emocionado. Ele diz que não merecia aquele tipo de atenção, aquela grandeza desses espíritos tão humildes, né? E aí ele começa falando assim: venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente
em derredor dos homens encarnados. Isso naquela época, né? Naquela época as zonas purgatoriais já estavam aumentando muito. A gente imagina como está hoje, como hoje deve estar. Então ele diz que a situação estava se complicando, que essas zonas de sofrimento próximas aqui da Terra estavam cada vez aumentando mais e as pessoas não tinham mais senso de responsabilidade pela maneira que viviam aqui na Terra, se ligando muitas vezes a esses irmãos menos felizes. Ele faz... uma palestra muito interessante e em determinado ponto ele fala que ele, em um dado momento da vida dele, isso palestrante, o Albano, ele tinha preocupação apenas com ele mesmo. Ele sabia o caminho a seguir, ele sabia o que ele precisava fazer para alcançar o cume da montanha, e ele foi. Ele foi. E no meio do caminho ele via que estava ficando para trás os irmãos retardatários. Não estavam conseguindo acompanhar, que eram irmãos sofredores. E ele olhava assim e falava, meu Deus, mas siga no seu tempo que eu vou seguir no meu. Eu continuava ali tentando avançar. Pensem realmente numa escalada de uma montanha. Ele deu exatamente esse exemplo. Então ele falava que a luz de cima fascinava ele. E as trevas inferiores davam uma certa repugnância nele. Então ele, meu Deus, eu preciso avançar, eu preciso evoluir. Então eu vou estudar, vou me aperfeiçoar e vou escalar essa montanha. E meus irmãos retardatários inferiores, quando eles quiserem avançar, eles avançam. Eu vou seguir aqui com a minha tarefa, com o meu estudo. Ele falou que certa vez ele estava assim, né, acompanhando a terra, assim, vamos dizer assim, meio de longe, envolvida em muitas nuvens negras. Ele olhando aquilo, da cidade onde ele estava, ele conseguia ver a terra. E ele viu um monte de pontos luminosos indo em direção à terra. E justamente amenizando aquelas trevas, aquelas nuvens tão escuras. Ele perguntou, o que é aquilo? O que está acontecendo ali? E um dos companheiros dele falou, são os nossos irmãos do mais alto que estão indo lá na terra para ajudar os nossos irmãos em sofrimento. São enviados diretamente do Cristo. E ele, meu Deus, o nosso mestre, o nosso exemplo, até hoje tem como preocupação principal os nossos irmãos que ainda não entenderam a verdade, que ainda estão em sofrimento. Quem sou eu para pensar apenas em mim? Gente, eu achei esse depoimento dele tão interessante, porque ele não é uma pessoa ruim, né? Era uma pessoa que estava no local bom, que tinha conhecimento, mas ainda tinha essa preocupação apenas com ele mesmo. A gente tem muitas vezes a ideia que os benfeitores não tem esse tipo de coisa, né? E ele dá um relato dele que ele passou por isso. Ele passou por isso. E era um sentimento, ele mesmo diz, um pouco egoísta. E aí, isso foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Ele, meu Deus, quem sou eu para não me preocupar com os meus irmãos em sofrimento? Para que eu quero chegar lá em cima tão rápido? Se tem tanta gente que está precisando de uma mão. E eu posso fazer isso. Então ele relata, também eu tive, no outro tempo, a obsessão de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. Então ele rompeu todos os laços. Então se tinha familiar dele com dificuldade, ele não se preocupou com isso. Ele queria seguir na montanha. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava o reino da cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Então era tanta coisa ruim que ele via, que ele, ainda bem que eu não estou ali naquele, né, no meio daquelas trevas ali. Eu quero ficar num lugar bom. Mas em determinado momento da sua existência, como eu relatei, Albano percebeu que atingir as esferas mais altas, só isso não bastava. Ele diz, por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima
penetrasse as entranhas da terra. Então, como é que eu vou me sentir feliz lá em cima, se lá embaixo tem tanta gente sofrendo? Não dá, não dá. O próprio Jesus, que é o meu exemplo, está trabalhando constantemente para que essas pessoas enxerguem a luz também. Eu preciso fazer a minha parte. Bom, no outro momento da palestra o Albano fala que muitas vezes é complicado contar com os irmãos encarnados no que diz respeito ao auxílio desses irmãos em sofrimento, desses irmãos que já estão na erraticidade. Ele diz que muitos se impressionam com os quadros que vêm, por exemplo, estou aqui encarnada, me comprometi a ajudar os irmãos que estão ali no umbral, nas trevas, enfim. Vou dormir, meu espírito sai. Quando eu vou nessas regiões para tentar ajudar, muitas vezes eu não quero, fico impressionada, acho ruim, me sinto mal. Volto para o meu corpo com a sensação de um sonho ruim, de um pesadelo, e não insisto mais em querer auxiliar. Muitos irmãos fazem isso. Então Albano fala que é difícil contar com os irmãos encarnados, porque muitos se impressionam, outros realmente não querem, outros são aqueles que estão dando trabalho, né? Eu me comprometo a ajudar, veja só, eu me comprometo a ajudar. Vou dormir, né? Meu espírito sai e some, vai para farra, vai para outras coisas. Na verdade, eu dou trabalho para a espiritualidade. Então, ele diz, né? Nem sempre a gente pode contar com os encarnados, por isso que estamos aqui convocando vocês, espíritos aqui de nosso lar, né? Trabalhadores aqui de nosso lar, para nos auxiliar, porque tem muita dor e tem muito sofrimento. Olha o nosso papel, nós que estamos agora estudando aqui esse livro, nós espíritas, enfim, nós. Olha o nosso papel diante de uma situação dessa. Olha como é importante o preparo, né? Não só antes de dormir, mas durante todo o dia, para sermos úteis de alguma forma. Porque, gente, esse é o objetivo. Não nos enganemos, esse é o objetivo, é sermos melhor. E a gente só consegue ser melhor ajudando o nosso próximo, porque assim a gente se ajuda também. Então, não tem como escapar, não tem como fugir disso. É isso, é o auxílio ao próximo que não pode faltar. E quando se trata dos nossos irmãos já desencarnados que estão sofrendo, tem trabalho para todo mundo e um trabalho incessante. Bom, depois ele mostra numa espécie de globo, olha, esse livro é de 1946, e é engraçado, né? As informações trazidas de uma tecnologia que as pessoas deviam ler lá em 46 e pensar, meu Deus, Chico foi doido. E falavam isso dele mesmo, né? Muitos, inclusive, presidentes de centros espíritas naquela época diziam que Chico já estava na hora de se aposentar. Porque era uma tecnologia que ninguém nem imaginava e hoje a gente vê aí tantos recursos. Então ele mostrou num globo, como se fosse um projetor mesmo, tipo um data show, só que mais avançado ainda. E ele começou a mostrar algumas zonas inferiores que ele trabalhava, né, o Albano. E aí André fala que a plateia fica em choque. E olha só, já eram pessoas, André já tá ali no nosso lar já tem um tempinho. Eram pessoas que já estavam ali acostumadas, mas eram paisagens tão terríveis que elas não só emocionavam, mas elas realmente imprimiam um terror. As pessoas ficaram aterrorizadas com o que elas estavam vendo ali. Então a gente não consegue nem imaginar. André não descreve porque acho que a gente nem aguentaria. A gente fecharia o livro e seguiria em frente. Mas são paisagens terríveis. E aí ele finaliza a palestra. Todo mundo fica com um senso de vamos trabalhar, vamos. O Albano conversa com cada grupo, chega no grupo do André, o Jerônimo explica que eles iam atender a alguns colaboradores, 5 colaboradores, eram pessoas que não tinham sido ruins, né? Eles tinham tentado de alguma forma melhorar e por isso tinham um certo mérito no que diz respeito ao auxílio ao desencarne. Então, tinham ali 5 trabalhadores prontos para poder ajudá-los. 5, André, Jerônimo, Luciana e Hipólito. 4 trabalhadores para ajudar 5. E é isso, pessoal. Isso aí, voltamos. E agora a gente não vai parar, se Deus quiser, a gente vai conseguir finalizar esse livro.
E depois os próximos, tem muitos ainda pela frente, né? São aí 13 livros e a gente vai estudar todos com fé em Deus. Então, a aula ficou um pouquinho mais longa, né? 20 minutinhos por conta do prefácio, mas as próximas vão ser menores, porque eu sei que quando é muito tempo, vocês ficam enjoados da minha voz e de me ver. Enfim, pessoal, se Deus permitir, até a próxima semana.